Bom, vamos dar continuidade ao estudo do direito penal. Bom, ontem nós iniciamos o estudo do direito penal fazendo uma introdução do direito penal. Nós vimos o conceito de direito penal sobre as várias vertentes. Vimos o conceito material, o conceito formal e vimos o conceito sociológico de direito penal. Hoje nós vamos adentrar um outro assunto que também é extremamente importante, que diz respeito aos princípios do direito penal. Veja, princípio da ideia de início, de começo. Quando a gente fala assim, o princípio da humanidade, ou seja, o começo da humanidade. Então, a ideia de princípio tem a ver com início, com começo, né? E, na verdade, o princípio, ele vai revelar aqueles valores que são fundamentais, aqueles valores que são essenciais, né, para as pessoas, servindo de inspiração não só para a criação, quanto para a aplicação do direito. Então veja que o princípio ele é importante, porque ele serve como o início, como o começo. O começo do quê? O começo para que a gente possa saber quais são os valores fundamentais, essenciais da sociedade, e a partir desses valores essenciais fundamentais, nós vamos utilizá-los, esses valores, para criar a lei e para aplicá-la. Então, no primeiro momento, o princípio vai servir para o legislador criar a lei. E, no segundo momento, o princípio também terá sua utilidade para a aplicação da lei. Então, veja que o princípio é tanto voltado para a criação, e aí é endereçado ao legislador. O legislador, na hora de criar a lei, na hora de dizer que determinada conduta é crime, na hora de tipificar, por exemplo, um crime, observe os princípios do direito penal. E depois que a lei foi criada, de acordo com a observância desses princípios, aí sim, o aplicador do direito, o operador do direito, que aí é o Ministério Público, o advogado, o juiz, todos aqueles que aplicam direito, né, também devem observar esses princípios. Portanto, em suma, né, resumindo, nós podemos dizer que os princípios seriam o início, o começo, né, de tudo. É por meio desses princípios que eu vou identificar quais são os valores fundamentais daquela sociedade que a gente está vivenciando, né, naquele momento. E aí, então, esses princípios vão servir tanto para o legislador quanto para o aplicador do direito como uma inspiração, né? Uma inspiração, revelando por meio desses princípios os valores fundamentais da sociedade. Na verdade, o princípio serve, né, ele tem uma finalidade. Qual que é a finalidade do princípio? O princípio ele tem a finalidade de limitar o poder punitivo do Estado. O princípio, então, limita o poder do Estado. Se o Estado é quem exerce o poder de punir, o ius puniendi, ele não pode exercê-lo de qualquer maneira. Não, ele tem que fazer de acordo com a observância dos princípios do direito penal, princípios constitucionais, princípios do direito processual penal. Então tem que seguir as regras do jogo. E aí, veja, né?
O princípio tem essa finalidade de limitar o poder punitivo do Estado, proibindo que o Estado tenha uma atuação exacerbada, uma atuação exagerada, proibindo, portanto, excessos, né? Então, aí, a ideia de princípio como proibição de excesso e proteção deficiente. Então, essa ideia do princípio está relacionado à ideia de proporcionalidade. A atuação do Estado deve ser pautada nesses dois aspectos. Tanto a proibição de excesso, o Estado não pode se exceder, como também não pode ter uma proteção deficiente. Então, o Estado não deve agir de maneira exagerada. De uma certa maneira, né, tem a ver com proporcionalidade aqui da atuação do Estado. E aí, veja, nós temos tanto princípios que já estão expressos, explícitos na lei. Por exemplo, quando a gente olha o Código Penal, lá traz o princípio da reserva legal, quando diz que não há crime sem lei anterior que o defina, nem pena sem prévia culminação legal. O princípio da reserva legal é um princípio expresso, é um princípio explícito no Código Penal e na Constituição Federal. Mas nós também temos princípios que estão implícitos, ou seja, nós não conseguimos enxergar ali na lei escrita, mas nós podemos retirar esse princípio de acordo com o contexto, com o sistema. Portanto, o princípio implícito decorre do próprio sistema. Então, quando a gente fala, por exemplo, no princípio da proibição de excessos, no princípio da proporcionalidade, né? Devido ao processo legal, esses são os princípios que são extraídos do sistema. São extraídos do sistema. Portanto, eles decorrem do sistema. E veja que o princípio, segundo a doutrina de Robert Alexy, o princípio ele é uma espécie do gênero norma, ao lado das regras. Então, regras e princípios são espécies do gênero norma. Logo, tanto o princípio quanto as regras têm caráter normativo. E são de observância obrigatória. Devem ser seguidos, devem ser respeitados. A diferença é que, por exemplo, no princípio, nós temos um mandado de otimização. Os princípios são criados para serem aplicados na maior abrangência possível. Essa é a ideia do princípio. Diferentemente da regra, na regra, nós temos um mandado definitivo. Por que o mandado definitivo? Porque a regra vai tratar de uma situação de fato definida. A regra vai descrever a situação fática, vai definir aquela situação. E aí, segundo o Ronald Dworkin, né, a regra deve seguir a lógica do tudo ou nada. Ou seja, ou eu aplico, ou eu não aplico. Porque ou ele se encaixa naquela situação, e aí eu aplico a técnica da subsunção, da adequação, ou eu não aplico. No princípio, não. Eu devo aplicar o princípio na maior medida do possível. Por isso que é chamado de mandado de otimização. E como é que eu resolvo conflitos entre princípios? Por meio da técnica da ponderação. É necessário colocar na balança, né, e verificar no caso concreto. O princípio só dá para resolver no caso concreto. E verificar no caso concreto, né, qual deve prevalecer naquele caso específico. Então, essa é a ideia dos princípios do direito penal.
Lembrando, então, que o princípio remete à ideia de início, de começo. Os princípios revelam aqueles valores que são fundamentais, essenciais, servindo de inspiração para a criação e aplicação do direito. Criação voltada para o legislador, aplicação do princípio é voltada para os operadores do direito. Juiz, membros do Ministério Público, advogados, né? E com isso, então, a gente encerra, né, o estudo dessa matéria.